Linda, tudo bem? Cheguei atrasada, mas cheguei para falar sobre a lunação geminiana, que é a quarta lunação do ano astrológico de 2023. Lunação em que a gente vai viver, como o próprio signo de Gêmeos já invoca, muito movimento, muitos encontros, muito diálogo, muito dinamismo, aprendizado, oportunidade de mudar de ideia, oportunidade de conhecer novos mundos, novas pessoas, novas ideias, e experimentar coisas que talvez sempre estiveram próximas da gente, mas que a gente por alguma razão não se permitiu, não teve interesse e agora vai rolar. Tô falando isso com base nas palavras-chave do signo de Gêmeos, signo em que o Sol e a Lua se encontraram no dia 18 de junho de 2023, a 1h37 da madrugada, horário de Brasília, dando início a esse ciclo lunar, que tem duração, como você já sabe, de 4 semanas, em que a Lua atravessa as fases nova, crescente, cheia e minguante. O Sol e a Lua se encontraram nos últimos graus do signo de Gêmeos. Isso quer dizer que já foi no momento em que o Sol já estava finalizando a passagem por esse signo, a gente estava vivendo o aniversário dos últimos geminianos. E então o Sol logo mergulhou nas águas cancerianas. O Sol transitando aí pelo signo de Câncer ao longo dessa lunação, a maior parte dessa lunação, fala de um período de muita sensibilidade, de muita intensidade. E Câncer, ele é um signo que tem uma semelhança com o signo de Gêmeos, que é essa invocação do movimento. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio e Câncer é um signo regido pela Lua. São dois astros associados ao movimento dinâmico, à velocidade. São dois astros velozes. A Lua é mais veloz do que Mercúrio no trânsito pelos 12 signos do zodíaco, mas Mercúrio também é um astro veloz. E os dois signos, tanto Gêmeos quanto Câncer, invocam a ideia de movimento e de mudança, está consequentemente aí conectada, né, ao movimento. A gente, quando se move, muda tudo de lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, já dizia Cida. Bom, pensando sobre isso, eu trouxe aqui algumas orientações sobre essa lunação geminiana que vão nos ajudar aí a encarar os desafios e também a aproveitar as possibilidades desse ciclo de 4 semanas. Na semana de lua nova, a gente tem noites escuras, então a gente vê muitas estrelas, a lua ela começa a aparecer no céu aos pouquinhos e é na fase crescente que ela tá bem mais visível no céu. Quando a gente está vivendo a fase de lua nova, é uma fase em que a gente tem que começar manso, começar devagar, porque as coisas não estão claras. Eu sempre gosto de usar uma metáfora da gente pensar, quando a gente vai se mudar de cidade, por exemplo, a gente não vai, sem ter vivido uma semana nessa cidade, já escolher qual academia e qual curso fazer, com quais pessoas se relacionar, porque a gente ainda não viu na prática como é que as coisas são. A gente vê a teoria, a gente vê a superficialidade, mas é vivendo que a gente vê o que realmente funciona pra gente e o que não funciona pra gente, até porque a gente também se transforma dependendo das condições climáticas, dependendo das condições ao nosso redor. Essa é uma lunação em que Sol e Lua se encontraram para dar início a esse ciclo, fazendo um aspecto desafiador com Netuno. Então, Netuno, já anota aí, é um dos principais significantes e símbolos dos nossos desafios dessas 4 semanas. Vitimismo, confusão, dualidade, dificuldade de se fazer compreender e de compreender as coisas, névoa, nebulosidade, falta de clareza, tendência a engano, a fuga, a escapismo, a maior vulnerabilidade a medos e fantasmas que a gente guarda muito antigos dentro da gente, ou seja, questões sensíveis que a gente repetitivamente encontra, sensibilidade que gera bastante angústia e questionamento, subestimação dos próprios talentos, timidez, tendência a tentar fugir das situações através de escapes que já são muito conhecidos da gente, como o álcool para algumas pessoas, como as compras para outras pessoas, como o sono excessivo para outras pessoas, como a fuga das situações sociais para outras pessoas. Também vai falar aí de muita oscilação de humor
e de uma sensibilidade exagerada que nos dificulta se relacionar e se expressar e escutar o outro sem levar as coisas para o pessoal ou sem dramatizar excessivamente. Outro desafio é a maior sensibilidade a intoxicações e alergias, o que pode se manifestar na gente com oscilações de questões de saúde, inclusive física, mas principalmente saúde mental. Então, ansiedade, tendência a crises associadas à depressão e outras questões de desequilíbrio. A gente pode viver ao longo desse ciclo outros desafios que estão associados a um aspecto de desafio que a gente estava vivendo no momento do início da lua nova entre Mercúrio, que estava transitando pelo signo de Gêmeos e já está transitando pelo signo de Câncer, com Saturno, que é o astro que representa o obstáculo, a limitação. Quando Mercúrio e Saturno se desafiam, a gente vive a ativação das nossas inseguranças, os obstáculos, então um pensamento mais pessimista, as pessoas mais na defensiva, então com dificuldade de confiar umas nas outras e com dificuldade de estabelecer negociações, talvez por estarem vivendo situações de turbulência emocional com pouca paciência ou com pouca oportunidade de doar, serem generosas com a sua energia, com o seu tempo, com a sua escuta. Eu sempre sugiro, quando a gente tem aspectos desafiadores de Saturno, a gente ser o ponto fora da curva. Aquela pessoa que lembra que isso está acontecendo no céu e que sorri para o outro, dá 10 minutos de escuta para o outro, o que não quer dizer que você precisa impulsivamente dizer sim, concordar para aquilo que a pessoa está te pedindo, se abrir receptivamente, jogar seus problemas fora e doar toda a sua energia para outra pessoa. Não. Mas, às vezes, a gente vai perceber que o pedido daquela pessoa não tem nada demais, é algo que a gente pode concordar ou a gente pode dar um voto de confiança uma vez ou outra para ver no que dá, sem nos colocar excessivamente em risco. Outro desafio que estava no ar no momento do início da lua nova é o aspecto desafiador entre Marte, astro da ação, que está transitando pelo signo de Leão, que é um signo de fogo associado ao ego, à criatividade, à expressividade, ao desejo de brilhar, quadrando Urano, astro que rege a imprevisibilidade e a instabilidade. Quando Marte e Urano se chocam no céu, a gente vive dias tensos, porque a gente está mais tenso e também a gente vive possíveis tendências a aumento do número de acidentes, aumento da pressa, aumento da impulsividade, da ansiedade, da irritabilidade, da impaciência e da intolerância. Quando Marte e Urano se chocam, muitas vezes a gente tem problemas ligados à eletricidade, à explosão, tudo que é ali, que queima, que explode, que pode dar curto-circuito, tudo isso é associado a Marte e Urano fazendo desafio. Também os curtos-circuitos nos relacionamentos, a impaciência, a intolerância, a briga, a agressividade, que a gente às vezes vai ver nas pessoas que vão estar com um pavio mais curto, que vão estar vivendo situações de instabilidade, em que elas vão precisar, e aí somos nós, né? Nós vamos precisar respeitar muito mais os nossos limites, porque tem momentos que a gente está com muita energia e que as coisas estão fluindo muito levemente. E tem momentos em que as coisas estão atravancadas, pedindo um olhar mais cuidadoso. Então, por exemplo, se você for fazer uma viagem nessa alunação que fala muito de deslocamentos, prioriza fazer um check-up desse carro, vê ali os horários de fazer as coisas, conte com imprevistos, planeje uma rota mais flexível, esteja nos dias mais adaptáveis, porque a tendência a acontecerem acidentes ou algumas coisas quebrarem e pedirem algum tipo de ajuste, conserto ou revisão é muito grande. Ao mesmo tempo, esse aspecto ele fala de uma necessidade maior de liberdade, de mudança, de movimento. Não sei se você está sentindo isso, mas muitas pessoas estão sentindo nesse momento uma vontade de fazer algo diferente, uma atividade física diferente, viajar para um lugar diferente, falar com pessoas diferentes, romper com algum tipo de hábito ou algo que já está costumeiro e já está entediante. É importante que a gente seja muito respeitoso nos espaços de relacionamento que a gente está vinculado. Tem coisas que sim, já estão ali, a gente já está por aqui delas, mas é preciso fazer essa mudança de uma maneira um pouco mais sutil. Muitas vezes a pressa vai ser a inimiga da mudança, vai ser aquela que vai impossibilitar que você concretize essa mudança. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. A gente tem que lembrar que a gente está com vários astros retrógrados no céu que pedem um cuidado de a gente não achar que as coisas vão sair exatamente no tempo que a gente quer. Inclusive, nessa alunação, um dos grandes desafios é lidar com a decepção e a frustração daquilo que não sai no ritmo ou da forma que a gente tinha tanto sonhado e desejado. O maior desafio desse ciclo é também o maior pote no final do arco-íris dessa alunação.
A gente tem muita vontade de resolver nossas questões e a gente quer muito não depender das outras pessoas. Esse desejo de independência ativado, quando canalizado numa energia criativa e paciente, amorosa e construtiva, a gente vai conseguir perceber que a gente é capaz, sim, de sair dos buracos em que a gente mesma se enfiou. Mas para isso, a gente vai precisar estar com a cabeça tranquila. E para você estar com a cabeça tranquila, você tem que tornar suas metas realizáveis, ou seja, não desejar que em um curto intervalo de tempo, você consiga resolver 20 problemas. Então, talvez ampliar, estender o prazo de algumas coisas, deixar algumas prioridades para outro momento e priorizar aquilo que realmente é prioritário nesse ciclo. E aí, ao fim dessa alunação, eu tenho certeza que a maioria de nós vai sentir um gostinho muito satisfatório de ter conseguido fazer várias coisas por si só, ter percebido que consegue se virar, que para cada situação que apareceu, conseguiu encontrar saídas e soluções, mas que vão demandar flexibilidade, criatividade, paciência, tolerância. E a gente precisa usar essa força que está no céu, que é a harmonia de Júpiter, que está em Touro. Júpiter é astro que rege a expansão, num signo que é Touro, que é paz. A gente está vivendo um período em que a gente está querendo, em algum lugar da nossa vida, a gente estava falando assim, nossa, eu quero viver mais em paz, eu quero priorizar a paz e o prazer, o deleite, o desfrute, quero parar de bater cabeça, quero parar de estar sempre em conflito, quero comprar sim as brigas que são necessárias para minha felicidade, mas eu também não tenho que comprar todas as brigas. E Saturno, que é o astro que rege as responsabilidades, as obrigações e os compromissos e também a nossa relação com o tempo e com a estruturação da nossa vida, está transitando por Peixes desde março agora de 2023, vai ficar até 2025, a gente vai falar bastante sobre ele. Tem outro vídeo já nesse canal em que eu falo um pouquinho sobre a passagem de Saturno por Peixes. Sempre Saturno vai representar a maturidade, o amadurecimento de um setor do nosso mapa e da nossa vida e da nossa personalidade. Júpiter e Saturno estão em harmonia nesse ciclo e isso nos dá a capacidade de criar metas, sim, de crescimento, de ir atrás, de voar mais, de aprender mais coisas, de conhecer mais lugares e pessoas, de ser maior, mas com discernimento, com maturidade, com paciência, criando metas pacientes, criando metas palpáveis, metas divididas em pequenas metas que não deixam a gente ansioso, pelo contrário, que deixam a gente percebendo que cada degrau merece aplauso, celebração, porque também demandou esforço. O mapa no Brasil dessa alunação veio com o ascendente Áries. E a gente tem Quiron, que é o astro que representa a ferida da infância, em Áries, transitando aí por um tempo. O fato do ascendente e Quiron estar muito próximos nessa alunação fala desse ciclo lunar ser uma grande oportunidade da gente curar feridas associadas à suposta incapacidade nossa ou inadequação, a incapacidade da gente ser as rainhas das nossas vidas, os reis das nossas vidas, e de a gente melhorar a nossa relação com o nosso autocuidado, seja ele físico, seja ele material, seja cuidar daquilo que é importante pra gente em termos de valores e princípios, coisas que a gente tem deixado em segundo plano e que não faz bem pra gente deixar em segundo plano. Possíveis conflitos no campo afetivo ou no campo financeiro podem estar nos colocando para enfrentar questões que estão nos deixando desalinhadas com a gente mesma, para que a gente, enfim, volte a se tornar mais independente, a valorizar mais aquilo que dá asas pra gente. É uma relação que se autonutre. A gente tem um dos aspectos desafiadores também nessa alunação, que está associado ao trânsito de Vênus em Leão, quadrando, fazendo desafio com Júpiter em Touro. Leão e Touro, quando estão pensando em uma energia de desafio, são dois signos fixos, têm dificuldade com as mudanças. E são dois signos que gostam muito do prazer. Quando a gente pensa na energia de Vênus, que vai falar do desejo e do encontro, desafiada pela energia de Júpiter, que fala de excesso e exagero, a gente pode falar sobre uma carência que é vivida por conta do excesso. Ou seja, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupas e me sinto sem nenhuma. Eu tenho várias pessoas ao meu dispor para eu me relacionar e eu sinto que nenhuma delas é a que eu realmente queria. Eu tenho 10 mil cursos que eu paguei para fazer e nenhum deles me desperta o interesse, o tesão e a paixão de estudar. Isso pode muito falar sobre uma insatisfação com o caminho que a gente escolheu. Seja porque a gente escolheu um caminho que agora a gente vê que é inviável, porque ele se
a gente se frustrou com ele, seja porque o caminho que a gente tinha traçado agora material e financeiramente está inviável pra gente, está difícil e a gente vive essa frustração, essa decepção de não poder realizar da maneira com que a gente tinha sonhado. É como se você tivesse planejado uma viagem maravilhosa, comprou passagem, reservou o hotel, chegou na semana da sua viagem, você tá ou de mau humor, ou tá gripado, tá doente, o tempo não colaborou, ou então o bolso não estava preparado para aquele lugar, para aquele ambiente. Então fala muito de uma sensação de frustração que sobrevém aí de algum caminho que foi traçado de uma maneira que não corresponde às nossas expectativas do momento atual. Também pode falar sobre oportunidades muito sedutoras brotando aí à nossa frente, só que essas oportunidades sedutoras que a gente adoraria dizer sim, são aquelas que nos afastam mais e mais do nosso propósito e daquele nosso caminho que tem a ver com a nossa satisfação e realização pessoal e espiritual. Bom, quais são as orientações para todo esse combo de desafios dessa alunação? O primeiro de tudo, respeito aos limites, seja os nossos, físicos, materiais, financeiros, seja os das outras pessoas. Não demandar nem de nós, nem de ninguém ao nosso redor aquilo que a pessoa não está disposta e disponível a dar. Se a gente ficar batendo muita pressão em pessoas para que elas nos satisfaçam nas nossas vontades, pode ter certeza que o que vier delas vai vir contaminado pela incapacidade de ceder aquilo naquele momento. Então pode vir de um mau jeito, pode vir de uma maneira que não vai ser legal pra gente, não vamos ter satisfação. Evitar projetar a culpa e a responsabilidade da frustração nas outras pessoas ou na gente mesmo. Entender que muitas vezes as coisas saem da maneira diferente do que a gente tinha planejado, vide pandemia, e a gente aprende que às vezes a gente vai fazer planos e que não vão corresponder à realidade. Aprender a ter flexibilidade para receber aquilo que está acontecendo e aprender a encontrar desfrute, deleite e prazer naquilo que é possível no momento. A boa notícia é que a gente, como eu falei, está vivendo um período de harmonia entre Júpiter e Saturno que permite que a gente, a partir da clareza daquilo que é inviável agora, consiga criar metas reais, palpáveis, realistas, concretas, mais seguras de serem alcançadas e alinhadas com o nosso propósito. A gente está com um senso de propósito ativado nessa alunação, que é muito sobre a gente entender que a gente quer fazer as coisas com sentido, a gente quer fazer coisas que sejam construtivas pra gente, das quais a gente se orgulha, aquelas coisas que a gente sabe que estão agregando valor e a gente não está fazendo só por fazer. E essa é uma alunação em que a gente tem essa oportunidade. A gente pode encontrar pessoas ao longo desse ciclo lunar que vão nos ajudar a nos alinhar mais ao nosso propósito, que vão nos fazer lembrar no que a gente é bom e no que a gente sabe agregar e servir, e talvez fazendo a gente perceber aonde a gente precisa encerrar algum tipo de doação ou entrega que a gente estava vivenciando e que não está tendo o retorno esperado. E aí sim, voltar a fortalecer aquilo que é tão importante pra gente. É sobre a gente aceitar a imperfeição da vida, no sentido de que ela não sai exatamente como a gente desenhou, mas lembrar que muitas coisas felizes aconteceram justamente porque outras deram errado. Eu tirei 2 cartinhas que eu sempre tiro em todo o ciclo lunar para complementar a leitura astrológica e talvez até simbolizar essa leitura astrológica. Eu peço sempre uma sugestão e uma advertência. A sugestão desse ciclo saiu pra gente confiar na nossa inteligência emocional, a gente não fugir dos nossos sentimentos, mas entender que o que nos incomoda nos ajuda a perceber aquilo que a gente tem se negado, não se autorizado a fazer com as nossas vidas, muitas vezes achando que a gente deve satisfação a alguém, deve agradar alguém. Eu acho que é muito sobre a gente aprender a fazer as coisas com sutileza, não precisa sair rompendo, brigando com todo mundo, mas aprendendo que cada relacionamento e que cada emoção vivenciada dentro de situações, relações e lugares está ensinando sobre a gente, sobre como a gente pode se cuidar mais e melhor. E a advertência do ciclo é: encerra o que precisa ser encerrado, o que não está te fazendo bem, o que não está sendo construtivo para você, o que está te demandando uma energia que você não pode dar. Eu desejo que essas semanas sejam bonitas e a gente se vê ao longo desse ciclo. Se você não acompanha, me acompanha lá no Instagram, porque eu faço previsões diárias, trago sempre orientações. Toda lua cheia tem textão, tem vídeo, tem reflexão. E vamos juntinho que assim a gente vai melhor. Um grande beijo.